Hoje eu vou falar um pouquinho sobre história da criação, tá? Que é uma ferramenta bem bacana, bem forte. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Vou só pedir para vocês me falarem se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu só um segundinho, só por favor. Vocês estão conseguindo me enxergar bem? Me ouvem bem? Perfeito. Então, a ideia é um apanhado geral sobre essa ferramenta tão poderosa, né, que ajuda tanto os marqueteiros e por que não pode ajudar os professores, né? Mas para começar, não faz sentido eu não falar um pouquinho de mim. Então, quem sou eu? Eu sou o Marcelo, eu sou filho da Maria Aparecida do Mauro, mineiros de nascença, que se encontraram no Rio e vieram para São Paulo. Lá nasceu minha irmã, Miriam. Eu estudei num colégio super tradicional e sempre tive alguns problemas com isso. Eu fui uma criança que sempre gostou muito de pensar diferente dos padrões, né? Talvez por isso esse caminho escolhido. Mas não foi um caminho todo ruim, porque foi nessa escola que eu estudei que eu também conheci minha esposa, Vanessa. Um outro aspecto interessante é que em um determinado momento, já como professor, lá em 2011, eu decidi empreender, não sozinho, junto com a minha sócia, Bruna, que está aqui na audiência também, e resolvi começar uma outra história profissional. Mas quando eu penso na escola e a forma como tem um elemento na escola, numa escola de idiomas ou numa escola em geral, que é fundamental para que a escola continue que sobreviva, né? Que continue, que seria o aluno. Quando vocês pensam em aluno, gente, como vocês buscam, como vocês fazem com que o aluno chegue até vocês? Eu estou acompanhando vocês aqui do chat aqui do lado, então eu consigo ver, tá bom? Falem comigo, como é que vocês fazem com que o aluno chegue a vocês? Alguém? Falem comigo. O que vocês usam de ferramenta, assim? Sim, aluno particular. Aluno particular. Conceição? Propaganda nas mídias sociais. O pessoal já vai direto, né? Redes sociais. E quando vocês começaram lá atrás, talvez um pouquinho antes das redes sociais, vocês faziam algo diferente? O boca a boca. Olha o boca a boca aparecendo. A indicação. Sim. Por muito tempo, a indicação foi algo que funcionou muito, né? Se bastou, na verdade, né? Você indicar, você falar de um para outro. Eu conheço um professor legal. Poxa, me passa o telefone dele. Não tinha o WhatsApp na época. Ou outros canais, como cartazes ou panfletos. Eu vou pedir para vocês não rirem. Esse aqui é um panfleto real, né, nosso, que quando a gente começou uma parceria na Santa Casa de Misericórdia. E na época funcionava, mas não mais, não hoje, né? Não, isso funciona, mas não tão forte como hoje. Como muitos falaram aqui, redes sociais, a força que ela tem hoje, né? A tecnologia tem um papel muito relevante hoje, quando o assunto é prospecção de alunos ou se conectar com os alunos. Isso me faz pensar de quando a gente fala em se relacionar, em se conectar com alunos, exatamente essa ferramenta que gerou a história de criação, que seriam mitos da criação. Quando a gente pensa nessa ferramenta de mitos da criação, não é uma ferramenta de hoje em dia. Na verdade, é uma ferramenta que teve início há muito tempo atrás.
Porque foi a partir dela que a gente começou a pensar na explicação da origem das coisas. Tudo que nos importa, nossos valores, nossas crenças, nossas verdades, se tornaram as nossas verdades sagradas, que foram passadas através de gerações de geração em geração. No final das contas, é algo que organiza o caos, que dão algumas respostas para os nossos porquês, como humanidade e como comunidade também. E o mais importante de tudo, faz com que um grupo de pessoas, uma comunidade, compartilhe as mesmas verdades, né? Eu vou fazer um paralelo aqui, lembrando, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum especialista em mitologia grega, é só um paralelo, é só uma história que ajuda eu a compartilhar um pouco dessa ideia de mito de criação. Quando você pensa lá atrás, na mitologia grega, quando eles falavam de Gaia, que representava a Terra, né, que era grande e poderosa, era toda a força, e um de seus descendentes era Zeus, que deu uma tarefa para Prometeu, que foi a criação humana. Ele ficou bem perdido com o que fazer. Prometeu ficou bem perdido o que fazer, porque a única ferramenta que Zeus deu para ele foi o barro, ou seja, o homem seria criado a partir do barro. E como ele estava louco para agradar a Zeus e os deuses de uma forma geral, ele vai lá e resolve roubar o fogo do Olimpo, que era destinado aos deuses. Quando Zeus descobre isso, ele fica muito bravo, porque ele não queria de jeito nenhum que o homem fosse a imagem e semelhança dos deuses. E decidiu punir Prometeu. É muito comum no colégio, no colegial, tem uma foto de Prometeu acorrentado, que foi exatamente o castigo que Zeus, o castigo a Prometeu de Zeus. E Zeus decide ele mesmo iniciar a criação com a primeira mulher, que se chama Pandora. E a Pandora tem uma caixa contendo todos os maus da humanidade. E era muito curiosa, ela resolve abrir a caixa. Nisso que ela abre, ela deixa os males, alguns dos piores males saírem, daí a ganância, os ciúmes, a ira. Porém, antes que todos os males saíssem, ela fecha a caixa. Antes que o mal pior, o mal queria acabar com toda a esperança da humanidade. Quando a gente pensa na importância disso, você começa a organizar as ideias, né? Começa a organizar o caos, porque você começa a dar um padrão de comportamento. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, Zeus fica muito bravo porque ele pensa da seguinte forma: o homem nunca vai poder ser tão forte quanto os deuses. Ou, quando você pensa na caixa de Pandora, a existência do bem e do mal. Ou a situação que a esperança, sempre vai haver esperança. Ou seja, os mitos de criação, eles ajudam a organizar a nossa ideia e até a criar as nossas próprias crenças. Se a gente pensar em algo mais próximo, daí é um pouco mais próximo da nossa cultura, da cultura brasileira, e a gente pensar, por exemplo, na Gênesis do Velho Testamento. Quando a gente pensa, por exemplo, que o mundo foi criado em 7 dias e no 7º dia é o dia do descanso, ou o dia de agradecer ao Deus que você acredita, à religião que você acredita. Ou seja, é uma forma de você organizar, de você colocar padrões e tudo mais. Mas a minha ideia não é falar de mitologia, nem mesmo estou pensando em criar nenhuma religião, não, a ideia não é essa mesmo. A ideia é falar exatamente da história de criação, que é exatamente a forma que nós organizamos os nossos valores,
os princípios que desejamos seguir, isso tudo transformado em uma ferramenta de marketing. Por quê? Porque com a história da criação, a gente vai falar um pouquinho de narrativa, de storytelling e tudo mais, é a forma com que as outras pessoas, as pessoas que nos veem, se importem conosco, se importem com o que estamos contando. E mais legal, junto a essa comunicação, essas pessoas vão entender melhor a nossa jornada. A jornada seria da onde viemos, em que momento estamos e para onde estamos indo. E tem uma coisa que eu acho que é o mais legal quando você monta uma história de criação. Que você transforma o barulho, barulho em música. O que isso significa? Principalmente num momento como agora, rede social, em que está todo mundo falando, está todo mundo querendo contar as suas verdades, ou jogar as suas verdades, ou passar uma ideia qualquer. E quando você coloca na história de criação, você transforma todo aquele barulho, você ordena aquilo em uma música, onde você consegue expressar a sua verdade, mas que faz um sentido para outra pessoa. E uma coisa muito bacana é que quando a gente pensa, por exemplo, em mídias sociais, em marketing e todo o restante, nunca é sobre nós. Deve ser sempre sobre o outro, quando a gente está pensando em engajamento, obviamente, quando a gente está pensando em fazer com que outras pessoas engajam e acreditam e confiem em nós, nunca é sobre nós, é sempre sobre o outro. O outro, ele precisa ver em nós algo que ela enxergue nele. Ok? Tudo bem até aí, gente? Vou fazer uma. Eu sei que é bastante informação, tá? Perfeito, perfeito. E uma parte importante da história de criação seria exatamente o storytelling, né? Que seria a contação, né? A contação de história. E por que ela é tão essencial? Por que ela é tão importante no marketing? Lembrando, quando eu comecei a contar uma história, primeiro, porque é memorável. É muito mais fácil as pessoas guardarem, as pessoas lembrarem de você quando você conta uma história, do que uma lista de fatos isolados. Fica uma impressão muito mais duradoura. Talvez, talvez vocês não se lembrem de toda a história que eu contei da mitologia grega, mas eu acredito que fique alguma coisinha, que fique alguma coisa. Uma outra coisa importante, gera interesse. Nós gostamos de histórias, né? Despertam a curiosidade. E gera interesse. Mesmo que você esteja vendendo algo e você entende o porquê, mais uma vez, porquê, em que momento a pessoa está naquele momento para estar compartilhando, para estar vendendo mesmo aquilo, faz todo sentido, né? Faz muito mais sentido. É universal. Ou seja, as histórias ressoam com pessoas em todo o mundo. Então, independentemente da sua origem, da sua cultura, do país da onde ela veio, é importante criar essa coisa universal. Independente se você está contando uma história aqui, pessoas de outros lugares também querem saber como essa história está acontecendo. E algo bem bacana, constrói confiança. Quando o seu propósito, quando a sua ideia fica clara para as outras pessoas, automaticamente você está criando um vínculo, você cria uma relação com essa pessoa. Lembra que eu falei que as pessoas elas querem enxergar algo nelas, algo seu nelas? É exatamente isso que acontece. Okay? Tô vendo gente
Contar histórias para criar conexões emocionais, exatamente, exatamente. Sim, eu vou falar aqui, de uma forma bem geral, vocês vão ver que a história de criação, essa ferramenta, ela pode ela acontece muito em empresas grandes, obviamente, mas também pode acontecer em empresas menores ou pequenas, ou mesmo quando você tem o eu, quando você mesmo, você é um professor particular ou você dá suas aulas, eu presa, né? Por quê? Na verdade, o que você precisa é criar relações, né? Com essas outras pessoas. Tem alguns exemplos. Algo importante também. Vocês vão ver nos próximos exemplos que a história de criação ela pode aparecer em diversas plataformas. Não necessariamente no Instagram, não necessariamente na rede social, pode ser em redes sociais como Instagram, Face, LinkedIn, TikTok, com certeza. Mas ela também pode aparecer em sites ou num blog, ou seja, você contando a história, a sua história. Essa primeira história, por exemplo, seria do Airbnb, que é a história de três amigos que decidiram, eles contam exatamente a história real, né, a história verídica, de três amigos que decidiram alugar o próprio apartamento. E a ideia de escalar essa ideia foi exatamente de como se fosse a sua casa. Você vai estar alugando a minha casa de uma pessoa próxima, onde algo muito simples e muito fácil. Sempre foi essa a ideia, né, deles. Um outro exemplo seria da Levis. Esse eu gosto particularmente porque a pessoa que cuidou da história de criação da Levis é o Patrick Halo, que é o criador de uma metodologia de marketing chamada Primal Branding. E a Levis, apesar primeiro, de sempre manter a cultura americana, ela conseguiu, com histórias, sempre contando em histórias, participar de diversos eventos históricos, né? Sempre estando ali presente, mas conseguindo manter aquela coisa tradicional, aquele corte de calça profissional, aquele jeans e tudo mais. Um outro exemplo que eu gosto bastante é da Casa Santa Luzia, aqui em São Paulo, que teve início em 1926, que retrata uma relação muito forte dos donos, né? A princípio, um português, Daniel Lopes, né? Que montou lá em 1926 um empório. Isso cria conexões. As pessoas querem saber, né? Como você começou, para onde você está indo. E a gente aqui, né, na Caltabiano, nós usamos também a história de criação. Em alguns momentos, uma das últimas vezes foi exatamente quando a gente completou os nossos 12 anos. Por quê? Exatamente para contar, olha, chegamos até aqui, mas e daqui para frente? Como é que vai ser? Ou seja, você está criando vínculo, você está criando uma relação com a pessoa que está do outro lado, que seria a nossa audiência. Tudo bem? E se eu perguntasse para vocês, o que vocês acham? Quais seriam alguns pontos que são necessários numa história de criação? Vocês teriam alguma ideia? Eu estou acompanhando aqui pelo chat, tá, gente? Quais são algumas informações que são necessárias assim para você criar uma história sem dúvidas, objetivo? Eu não consigo ler o nome, tá, gente? A Conceição, eu preciso chegar um pouquinho mais pertinho. Tá,
a escolha de um formato adequado para a audiência, perfeito. Um personagem bom. Pode ser uma outra ferramenta muito utilizada quando eu penso em personagem, é pensar, é um outro ponto, é para uma outra conversa, mas seriam os arquétipos, né? Os arquétipos que podem ser usados quando você está pensando em montar o personagem, né? E eles podem ser 100% reais, autênticos, né? É aquele que você se relaciona. Quem é meu público? Exato, exato, perfeito. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Uma história de criação que seria eficaz, que seria boa, que seria bacana. Ela está ligada a um determinado momento seu. Pode ser um ponto de virada, pode ser algo novo que você está oferecendo, pode ser uma celebração, como eu fiz ali da Caltabiano. Ah, ah, pode ser como é que eu posso falar? Pode ser uma conquista que você teve, qualquer coisa que você crie um vínculo com a sua audiência, assim, que você consiga explicar, que você traga a sua audiência para dentro da para mais próximo de você. É muito importante que seja simples. Uma história da criação, ela não precisa ser elaborada, super elaborada ou super complexa. O que é importante? Que você mantenha os detalhes principais, sempre, né? Principalmente desse ponto de virada e os pontos da jornada, onde você está, onde você quer ir. Mas o mais importante é ser consistente nas plataformas de uma forma geral. Quando eu falo consistente, o que eu quero dizer? Não adianta você fazer uma história de criação hoje e, de repente, no Instagram, por exemplo, e, de repente, ficar sem postar ou não postar nada durante uma semana ou 2 semanas. As pessoas esperam que você continue, né? Que você continue compartilhando. Não necessariamente, não tô falando que você precisa criar uma história de criação todos os dias. Mas tá bom, você já mostrou para o que você veio. E agora eu quero conteúdo, tá bom. Me fala um pouco mais, né? Me conta um pouco mais sobre isso, né? Ah, é legal que seja algo pessoal, né? Mais uma vez, você está criando conexões com as pessoas, né? Você está se conectando ao seu público-alvo. Teve gente que falou o público certo. E isso acontece num nível humano. É óbvio que nós nos conectamos muito com marcas de uma forma geral. Mas uma experiência, algo bacana para a gente refletir é o seguinte: se você pensar com a quantidade de marcas que você se relaciona, ela é infinitamente menor do que a quantidade de pessoas que você se relaciona, né? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, na Magazine Luiza, por exemplo, que foi lá e criou a Magalu, por exemplo. Enquanto todo mundo tentando crescer, eles foram lá e seguiram o caminho inverso, né? A coisa do trazer algo mais humano, de trazer algo mais, cada vez mais próximo da sua audiência. Você está criando conexões, né? Uh, é fundamental que seja algo autêntico. Não tem problema de mostrar uma vulnerabilidade, de compartilhar experiências honestas. Uh, e o mais legal, o mais interessante, é que a audiência ela consegue perceber quando você está sendo autêntico, quando você está sendo verdadeiro naquilo. Essa autenticidade, ela ajuda a conquistar muito a confiança e o respeito, né, da sua audiência, né, dos seus seguidores, né? Eles querem continuar te seguindo,
por conta disso também. Ok, gente? Tudo bem? Tá dentro do que vocês esperavam? Do que seria criar uma história de criação bacana ou boa? Perfeito, legal. E quais seriam os benefícios de usar uma história de criação, né, numa estratégia de marketing? Vocês teriam alguma sugestão? Eu preciso chegar pertinho. A Maura está perguntando sobre aulas online, alguma dica? Lá no final eu vou falar um pouquinho disso. Também vai ter um tempo de perguntas, Maura. Se eu puder ajudar, ou se os colegas também, né, quem está assistindo, puderem compartilhar algo bacana também, tá bom? Uh, por que é tão legal você criar uma história da criação? O que vem à mente de vocês? Sem dúvida, benefício com o cliente, você está criando conexão com ele, perfeito. Conexão e vínculo, perfeito. Ah, você tá a identidade da sua marca, e daí eu presa ou uma empresa com mais pessoas, você está aprimorando, você está quando você cria uma história envolvente em torno da sua marca, isso só solidifica a sua identidade, né? Na mente dos seus clientes, né? Eu gosto muito da sentença quando as pessoas falam do quem não, vou falar com ressalvas, né? Quem não é visto não é lembrado, mas é muito importante também que lembrar que você tem que ser visto com qualidade, né? Oferecendo aquilo. Não adianta também eu postar todos os dias ou eu colocar todos os dias e de repente só jogar um monte de informação que não faça nenhum sentido para sua audiência. E é facinho de perceber quando isso acontece, porque as pessoas param de seguir, as pessoas param os comentários começam a sumir, ou mesmo de deixarem de seguir mesmo. Falar, mas para que? Isso não tem mais. Não ofende, né? Isso é natural. Aquilo não faz mais sentido para mim. Então vou deixar de seguir, tá mais uma coisa. Tudo bem, isso acontece também. É importante lembrar que os marqueteiros, né, gostam muito de falar de público-alvo, mas eles gostam de usar a palavra persona, né? O mais bacana é que a própria persona, ela é dinâmica. Não necessariamente uma pessoa que começou a te seguir atrás daquele determinado curso ou daquele determinado produto, ela vai continuar com aquele mesmo desejo daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então é natural que ela procure outras pessoas. Se ela está em um outro momento da jornada, eu vou falar muito de jornada, né? É natural que ela procure outras pessoas que tenham mais a ver com ela, né? Uma outra coisa bacana é com relação ao engajamento. Quando você compartilha uma história que seja emocional, que seja autêntica, você tem mais chances de capturar e de segurar a atenção do seu público, né? Aí tem um monte de outras ferramentas também. A história da criação é uma das ferramentas, eu vou falar um pouquinho disso no final. E o que acontece? Uma consequência real é que quando você tem um melhor posicionamento, você se destaca dos seus concorrentes, né? Bom, algo maluco. Vamos supor que todo mundo agora resolve fazer a história da criação. Mesmo assim, cada um vai encontrar um momento certo para fazer. Então, esse momento certo, você vai conseguir estabelecer uma conexão melhor com seu aluno, né? Ou com seu prospect, e, consequentemente, construir um público, uma audiência mais leal, certo? Então,
Quando a gente pensa em história da criação, o que ficou para vocês? Me contem, eu vou dar uma conclusão assim de algumas coisas que marcaram quando eu preparei essa a apresentação. Mas o que ficou disso tudo para vocês? O que ficou de importante assim? O que vocês conseguiram guardar assim, que seria algo que vocês conseguiriam utilizar assim no dia a dia de vocês? Tô ligadão aqui na no chat, tá, gente? Conversem comigo, não fujam. Ah, obrigado, Cibele. Obrigado. A calma ao falar é só aqui, viu? Que por dentro tô bem nervoso, viu? Tô bem. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Família mineirinha, isso ajuda muito. Mas, gente, vamos, vamos lá. Ah, 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 sim, pode ser pessoal, no caso de se vender com professor particular. Pode sim, pode sim. Eh, Caso sim, é mais fácil criar uma conexão com o profissional ou a marca? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Bárbara. História de criação pode ser pessoal, no caso de vender com professor particular? Sim, sem dúvida, você está criando uma conexão, né? Eu gosto muito de pensar, respondendo a Bárbara, eh, que como professores particulares, eu compartilho isso muito com os alunos. Sou professor também e adoro ser professor, ah, que é o momento deles, é o momento deles compartilharem, né? De certa forma, mostrarem que são vulneráveis, né? Eu tenho uma frase em sala de aula que eu falo assim: aqui é o lugar para vocês errarem, aqui é o lugar para vocês. Uh, é o seu momento, né? É o seu território. E quando a gente traz isso para a história da criação, você pode falar que você também está se colocando numa situação vulnerável de, poxa, eu também tive perrengues, também tive dificuldades lá atrás, né? Mas estou aqui, quero chegar naquele próximo passo. Jornada, né? Jornada é super importante, né? Ah, ah, então, vamos lá. Ah, vamos falar um pouquinho. O que ficou para mim quando eu estava construindo? A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, nas perguntas e respostas. A autenticidade tem um papel fundamental na história de criação. Quando você cativa, você pode ajudar a se destacar no mercado tão concorrido. Quando você é transparente, em primeiro lugar, sim, mas autêntico. As pessoas veem transparência, né? Veem. Nossa, eu já ouvi isso algumas vezes, né? Que quando a gente pensa em uma aula de inglês, na verdade, nunca é de uma marca com uma outra pessoa. Na verdade, são duas pessoas conversando, né? Mesmo quando a gente tem que vender o nosso peixe, que oferecer a nossa aula. Algo mais que ficou legal seria a questão de você acaba conhecendo melhor o seu público. Ah, ambos, né? Não só eu, como a Bruna também, minha sócia, a gente ficou surpresa como as pessoas compartilham, né? Compartilham histórias. Às vezes no próprio post, às vezes uma DM, como isso vira algo, um material rico, né? Assim, de, isso é muito legal, porque a história de criação, ela também mostra o seguinte, mostra se você está indo no caminho certo, se você está no seu norte, né? Que pode ser alterado, ele é dinâmico, né? Ele pode ser é, reconsiderar, como é que eu posso falar? Você consegue recalcular, né, para onde você está indo. Olha, não ficou tão legal. Poxa, mas no meu próximo, eu vou mexer um pouquinho assim, vou fazer diferente. Algo mais que ficou,
A questão da consistência, ela é fundamental. Como eu falei durante a apresentação, ah, foram mostradas assim diversas plataformas. E por incrível que pareça, o Instagram não apareceu. Em nenhuma dos exemplos que eu coloquei aqui, ele apareceu. Mas tem que estar presente e bem presente nele também. Né? O Instagram, o TikTok, hoje em dia, que está aí tomando um formato aí absurdo, forte e tudo mais. Então, é importante, se você decidir seguir essa estratégia, ser consistente. Que mesmo que você escolha uma só plataforma, mas um outro passo daí seria começar a montar uma estratégia para o público, um editorial, de repente, um calendário editorial, mas daí é um outro papo para uma outra conversa. Tá? E eu acho que o fundamental disso tudo é o se divertir. Eu não vou mentir para vocês assim que repensar um momento e criar uma história assim, ou revisitar a sua história, não dê trabalho. Dá trabalho sim. Só que quando você revisita e quando você planeja onde você quer chegar, isso se torna algo divertido. Ah, e motivante mesmo, porque te dá um norte, né? Lembra da questão da música enquanto há barulho? A mesma coisa funciona para você. Nossa, mas tem tanta gente postando tanta coisa. Qual será o melhor caminho, né? Qual será a melhor forma de postar? Ele te dá um norte assim, fala assim, não, pera, deixa eu pensar o que eu já ofereci, o que eu ofereço hoje e o que eu quero oferecer lá no futuro, né? E daí, voltando a um pouquinho lá atrás, né? Como eu falei, as mídias, a indicação, o boca a boca, tem um valor muito grande, né? Só que a importância da tecnologia, hoje em dia, né? A importância, a facilidade, a relevância, né? É muito grande. Então, é muito importante ressaltar que essa ferramenta, a história de criação, é só uma das ferramentas, né? Pode ser um marco zero, pode ser algo inicial, para o que já aconteceu, que algumas vezes, compartilhando algumas ideias que nós tivemos aí para marketing, para comunicação, quando você vai pensar na história de criação e você revisita alguns pontos da sua história, isso te faz pensar em novos horizontes, né? Em novas formas de você atingir. Já aconteceu até de pensarmos em novos cursos por conta de uma história de criação. Ou revisitar, poxa, aquilo lá atrás deu super certo. Por que a gente não pode ou replicar mais atualizado, ou o nosso público está num outro momento da carreira. Poxa, e se a gente mexesse aqui de uma forma mais. De uma outra forma. E o mais legal é pensar no momento que nós estamos, quando a gente pensa no momento aí de tecnologias super avançadas, em inteligência artificial, e quando você baixa um pouquinho aquilo e traz uma coisa autêntica, traz uma coisa pessoal da sua marca, da sua história, faz todo sentido, né? Então, eu vou deixar esse próximo momento aqui para algumas perguntas ou dúvidas, o que eu souber responder. Ah, acho que foi a Bárbara que fez uma pergunta. Se a Bárbara conseguir refazer a pergunta, seria muito legal. Ou alguém mais tem alguma outra dúvida?
A Bárbara perguntou como alinhar um conteúdo que funciona e ainda assim ser autêntico. Sem dúvida, Bárbara, testando rede social, o marketing digital de uma forma, o que eu venho aprendendo nesses últimos tempos, principalmente nesses últimos 2 anos, 3 anos, período pandêmico e tudo mais, que os testes são essenciais para quê? Para você mensurar mesmo o que está funcionando, né? Poxa, vou dar um exemplo simples. De repente você faz uma live e essa live hoje ela está com uma pessoa te assistindo e você repensa um pouco mais e faz uma outra live na outra semana e de repente já tem 2 ou 3 pessoas. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, na porcentagem, que é o dobro, que é o triplo? E quando você é consistente, né, nisso que você está fazendo, a ideia é que isso só aumente, isso só melhore. E a mesma coisa acontece quando você está criando uma história. Ah, eu sou um pouco. A gente conversa muito isso lá na escola. Eu sou um pouco reticente com relação a likes, né? Apesar de gostar e tudo mais, porque no final é uma métrica até da nossa própria vaidade, né? O like ele é necessário para deixar o coração quentinho, vou falar assim, né? Mas tem que ser medido, né? Tem uma outra questão, que é a questão dos algoritmos, né? Que vão melhorando, que vão se mexendo, que vão mudando toda hora, né? Claro, a Maria Inês está perguntando de um exemplo que fizeram e deu certo. Maria Inês, eu gosto muito desse exemplo, desse último exemplo que a gente utilizou. Deixa eu só chegar aqui um segundinho só. Dos 12 anos, que a gente conta um pouquinho do nosso percurso. Por quê? Algumas pessoas, por que eu gostei tanto? A questão do engajamento, algumas pessoas revisitaram a Caltabiano. É legal você ver, por exemplo, que as pessoas estão torcendo por você, sabe? Também num momento, num mundo assim tão de tanta intolerância, e você vê que tem pessoas torcendo e falar, alguma coisa eu estou fazendo certo, um pedacinho do meu legado eu estou deixando, né? Um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha marca eu estou deixando por aí. E eu realmente acredito, como professor, que a gente deixa marcas nas pessoas, né? Marcas positivas que às vezes mudam uma vida, né? Não é à toa, teve um bom tempo atrás que nós tínhamos uma. Eu não sei se eu respondi, Marinês, se está dentro daquilo assim. Tá, perfeito, perfeito. Deixa eu voltar aqui para. Nós tínhamos, alguns anos atrás, nós criamos uma hashtag, que era Changing Lives, ou Mudando Vidas, porque é algo que a gente realmente acredita, né? Que o ensino de um idioma consegue realmente, né? A gente consegue realmente transformar vidas, né? Então, sim, sim. Eu acredito que dá certo, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Marinês, o feedback foi realmente muito positivo, né? O engajamento, a participação, às vezes, o mais legal, como eu falei, assim, pessoas de longa data voltaram a se conectar conosco por conta disso. E às vezes eu não estou nem falando de um futuro aluno, mas pessoas que fizeram parte da história da Caltabiano lá atrás voltaram a se conectar conosco, né? Mais pergunta, gente? Eu uso tanto mídias sociais como cartão de visita também. Há momentos que a entrega do cartão é mais eficaz. Concordo com você, Luiz Antônio. Tudo vai depender muito do momento. Para algo
um evento ou algo presencial, o cartão é fundamental, né, para você estar se apresentando, né? É a impressão que as pessoas têm, né? Eu já ouvi de algumas pessoas do marketing falando, ah, falando que quando uma pessoa se começa a nos seguir nas redes sociais, essa já é, no marketing é muito utilizada a expressão conversão, né? Você pode converter em vários momentos na sua jornada no marketing, né? E a pessoa começar a te seguir é a primeira conversão, ou seja, é o primeiro ok que a pessoa deu para você participar da vida dela. E daí, se for tudo dentro do caminho, você vai seguir numa jornada, né? Dá para ver a minha pergunta? Conceição, Conceição, deixa eu ver como eu faço. Ah, pá, pá, pá. Dá para ver? Conceição, estou procurando a sua pergunta. Ah, perfeito. Quais resultados de crescimento? Ah, perfeito. Então, como é que eu posso explicar? Como eu falei, a história de criação, ela é uma só é uma só das ferramentas, né, que são utilizadas, mas a gente tem métricas um pouco mais gerais. De uma forma geral, os posts, nós conseguimos assim mensurar a maioria, a grande maioria dos nossos posts. E o bacana foi o objetivo, quando eu penso num post, por exemplo, vamos trazer a plataforma do Instagram, por exemplo. Quando eu penso no Instagram, é muito legal você pensar no objetivo que você tem para determinado post. Por exemplo, uh, no caso, eu não vou ter esses números aqui comigo neste momento, mas no caso da criação, o objetivo era engajamento e alcance. Ou seja, a ideia, eu não sei se vocês estão familiarizados, assim, daí você tem engajamento e alcance, você tem compartilhamento, você tem o like também, mas quando nós fizemos, na época que nós fizemos, foi muito positivo, com relação principalmente ao alcance. Pensando numa estratégia de marketing, eu posso falar que ela foi uma boa, ela se torna uma boa porta de entrada. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você faça uma história de criação e você realmente tem um alcance bacana. Então, é uma boa oportunidade para, de repente, você compartilhar vai, pensando no Instagram. Eu sou um orelhudo, tá? Um marqueteiro orelhudo. Mas o que eu entendo é o seguinte, que o Instagram, nos algoritmos, quando você faz uma boa entrega, ele começa a entregar os seus posts para as mesmas pessoas e para o mesmo segmento de pessoas. Então, o que acontece? Se o seu público está bem segmentado, tá certinho, ele vai entregar para pessoas semelhantes àquela. Ou seja, a partir de uma história de criação, você consegue enviar um conteúdo mais segmentado para o seu público. E daí é ir corrigindo as rotas. Por exemplo, poxa, esse aqui não teve tanto. Ah, tá fora. Ah, vamos ver esse aqui. Dá para ver a minha pergunta? Conceição, Conceição. Tum, tum, tum. Quais resultados de crescimento da sua empresa usando a história de criação como marketing? Sim, sim, exatamente isso que eu estava respondendo. Como estratégia geral, funcionou muito bem. Como eu falei, foi uma porta de entrada. Daí, mas você tem que continuar. Super importante que lembra que eu falei da consistência, né? De você ser de você simplesmente fiz a minha história de criação e vou esquecer disso agora. Não, não dá para ser assim.
é pensar de uma certa forma em algumas estratégias que você possa montar, do tipo, como eu falei, entregar conteúdo segmentado para quem você enxerga como seu público, e daí pode ser de diferentes segmentos, né? Você pode segmentar diversos, pode ser por nível, ou pode ser por área que você queira atender, se é para viagem, se é para trabalho, se é para se é específico ou não, pode ser para inglês ou qualquer idioma, para o dia a dia, o regular. Respondi a sua pergunta? Ah, o Valdomiro está perguntando se é possível fazer um bom marketing sem gastar ou investir dinheiro. Sim, é possível. Tudo depende do que você quer alcançar, do objetivo que você quer. Eu estava recentemente, estava com alguns amigos, e eles me perguntaram assim, mas Marcelo, quantas pessoas você precisa para começar a ganhar dinheiro? Na verdade, a partir de uma pessoa que esteja te seguindo, se ela começar a consumir os teus cursos, o seu produto, as tuas aulas, já é suficiente, é óbvio. É lógico que quando você tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, você atinge um número de pessoas muito maior. E a probabilidade também é muito maior dessas pessoas receberem. Mas daí é legal você não se enganar e pensar assim, atingir o número bacana, não, número X, que pode ser de 100 pessoas, vou parar por aqui. Você tem que continuar, vou chamar, alimentando a sua audiência, né? Você tem que continuar oferecendo coisas para ela estar, para ela continuar te consumindo, né? Respondi a sua pergunta, Valdomiro? Perfeito, perfeito. Gente, vamos para uma última pergunta. Algo mais que vocês gostariam de saber? Se eu souber também, tá? Se eu não souber, interessante contratar uma empresa de marketing. Vou ser muito franco, Sandra. Tudo depende do seu objetivo. Ah, como eu falei, a história de criação é só uma das técnicas e normalmente uma agência de marketing ela tem um conhecimento de uma variedade enorme de ferramentas que podem ser utilizadas. Depende do momento que você está. Se você já está no momento de investir, e daí só você fala assim, isso aqui deu certo, mas eu não estou dando conta, né? Recomendo sim. Normalmente eles são especializados, né? Eles, eles conseguem pensar numa estratégia com uma maior facilidade. Primeiro, o que é mais importante? Eu penso muito que nós precisamos primeiro entender o nosso negócio. Vou compartilhar algo bem com relação a entender o negócio. Foi o que aconteceu alguns meses atrás, em que estudando marketing, vou confessar que tem sido um foco bem forte recentemente, eu entendi que não estava fazendo mais sentido a Caltabiano ser só a Caltabiano Idiomas. E daí chegou o momento de realmente segmentar um pouco melhor as duas páginas. Não sei se vocês sabem, uma dos segmentos da Caltabiano é para professores de inglês. Então, e foi a melhor, dá muito mais trabalho, posso literalmente falar que dá o dobro de trabalho, e mesmo com a outra página, assim, ainda caminhando bem lentamente, mas foi o mais certo que nós fizemos, né? Por quê? Porque agora a plataforma, né, o Instagram, entrega para mais pessoas e o engajamento
Nossa, eu posso falar que o engajamento hoje em dia aumentou, nossa, em mais de 10 vezes. Então, o primeiro passo é entender a, a sua empresa, aquilo que a gente estava conversando, o público-alvo, para quem eu vendo, onde eu quero chegar, em que momento que eu estou? É o momento de investir ou não? E são respostas que somente a gente pode, né? Somente nós, como professores, né? No dia a dia, com os boletos para pagar, podemos dar essa resposta, né? Tudo bem, gente? Não sei se eu respondi. A criação e a divulgação da marca também é fundamental. Sem dúvida. A criação e a divulgação da marca também é fundamental. Tá. Perfeito. Obrigado, obrigado. Eu adoro. Meus alunos falam que eu tenho um uniforme. Eu sou um apaixonado. Eu tenho que confessar que eu sou um apaixonado pelas camisetas. Eu fiquei enchendo a paciência do pessoal para a gente pensar juntos em camisetas legais, com logos legais. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e vou sair daqui deixando um convite para vocês. Eu não sei se vocês são membros do Brusticial, mas daqui a pouquinho, né? Eu acho que faltam 15 dias exatamente, do dia 13 ao dia 15, um pouco menos de 15 dias, vai estar acontecendo o Brusticial. Eu não sei se vocês já são membros, mas é uma excelente oportunidade de compartilhar e de ouvir os colegas, né, da mesma área também, que tem um monte de coisa boa, um monte de coisa bacana. E eu estarei lá também, com essa palestra que acontecerá no dia 14 de julho. Bom, aqui seriam as referências, né, que eu utilizei para a apresentação de hoje. E aqui seriam os meus contatos. Caso fique alguma dúvida, algo que eu possa compartilhar ou elucidar, ou que não tenha ficado claro, eu estou à disposição. Tá? É isso. Eu agradeço. Eu vou sair aqui da apresentação. Deixa eu. Um minutinho só. Será que travou? Perfeito. Eu queria agradecer a. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Queria agradecer a Dizal, né, pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho, de falar um pouquinho do trabalho. Legal. Tem um link aqui em cima sobre o Brusticial, né, sobre a conferência. Então, eu estarei lá. Espero encontrá-los também, virtualmente este ano, mas espero encontrá-los. Tá bom? Gente, brigadão. Uma boa tarde para todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.